23-year-old Mexican beauty influencer Valeria Marquez was shot dead while live streaming on TikTok from her salon. Now, Mark done got quiet. Where he at? He right here. He getting mad. He don't like the truth coming out. Hey, it's me, Tanner. If you're watching this, I am dead. 27 de setembro de 2024. Este foi o momento em que uma influenciadora russa, usando o celular de sua amiga, acidentalmente se gravou escorregando e batendo na beira de uma plataforma de metrô. O impacto causou um traumatismo craniano grave e, por fim, levou à sua morte. Mas ela não está sozinha. Então, aqui estão outras vezes em que influenciadores, sem saber, capturaram seus momentos finais em câmera. I'm trying to get you. I'm finna get to the whole nitty gritty. She don't want me to tell the story. Nah, boy, you beat my ass when I was pregnant. I hadn't even talked to no man, bitch. Okay, so stop lying. This the type of bitch that get beat. Long story short. I ain't get to tell you. I ain't get to tell about Udi. Then I swear you'll die. I gotta die like that. You told my shit. I gotta die if I tell what happened. Give me my phone. That's crazy, y'all. I ain't really gonna die behind this all. Y'all won't know that tea right now. Mark done got quiet. Where he at? He right here. He getting mad. He don't like the truth coming out. Em junho de 2025, uma série de vídeos começou a circular no TikTok mostrando um casal da Geórgia no meio de uma discussão acalorada. Os clipes não vieram das contas deles, o que dificultou para os espectadores acompanharem a sequência exata dos eventos. E, para aumentar a confusão, o forte sotaque da Geórgia da mulher tornava partes da conversa mais difíceis de entender. No entanto, era óbvio que ela estava angustiada e, embora seu parceiro parecesse mais calmo, ele também estava claramente chateado. Mas parecia apenas mais um drama de relacionamento conturbado das redes sociais que aparece na sua timeline como baratas à noite. No entanto, este foi diferente porque o drama não terminou no TikTok. Terminou com ambos os cônjuges mortos. A mulher, Zaria Khadija Kar, conhecida online como Duchess Dior, ou Duquesa Dior em português, tinha 27 anos. Era mãe de 2 filhos e ex-agente penitenciária. Ela também administrava um negócio de serviços capilares em Statesboro, Geórgia, e havia construído um público de aproximadamente 35 mil pessoas em sua página no Facebook, chamada Duchess Dior, onde postava sobre maternidade, estilo de vida e seu relacionamento. Enquanto isso, seu marido, Shamarcus Jamil Kar, de 36 anos, também administrava uma página no Facebook chamada The Frenchman, com cerca de 44 mil seguidores. Ele se apresentava como um criador de bulldogs franceses e frequentemente postava fotos da vida deles juntos, incluindo fotos de maternidade. Eles se conheceram quando Zaria trabalhava como agente penitenciária na prisão onde Shamarcus estava encarcerado, e após sua libertação, ele se mudou para a casa dela com seu filho pequeno. Logo depois, ela engravidou e os dois acabaram se casando. Mas o casamento deles, segundo muitos sinais, estava longe de ser estável. A transmissão ao vivo no Facebook, que mais tarde ganhou atenção, começou com Shamarcus, acusando Zaria de traição. Durante a transmissão, ele também admitiu ter sido infiel no passado, e por quase 1 hora, os dois discutiram, cada um acusando o outro de infidelidade. I go through the messages and shit, see her telling him, oh, I'ma call you back. I'm on the phone with his mama. Long story, what the fuck are you right? I ain't fucking you fucked her. Okay, so, I didn't fuck so what did that give you the right to go talk to him? No, I didn't. Okay, You so lied. A certa altura, Shamarcus fez uma declaração ousada, dizendo que esse era o tipo de comportamento que faz alguém apanhar. Run your mouth and beat your ass now. You did. Keep running your mouth. I told you to sit back in the damn office. She don't want me to tell it because she knows she's slime. Oh my kid, you slime. You talk to that nigga bitch. Okay, again, let me tell the story. Oh my kid, you slime. You that nigga bitch. And you Again. know bitch, I got all the screenshots. I'll be back, y'all. Logo após encerrar sua transmissão ao vivo, os espectadores suspeitaram que a discussão havia escalado fora das câmeras. E essa suspeita foi confirmada quando Shamarcus entrou ao vivo novamente, desta vez vestindo uma camisa diferente, fumando um charuto e parecendo visivelmente mais agitado. We come back, so the doctor tell her, when she get her results, the damn folks tell her she got herpes. So, I'm thinking in my head that you gotta have an outbreak, you know what I'm saying? Nesta segunda transmissão, Shamarcus acusou Zaria de lançar um feitiço sobre ele, alegando que isso havia causado problemas financeiros, e mencionou sua intenção de pedir o divórcio. Somebody in my white family got roots on me. They're praying on my brain. They praying on my downfall. After all that,
After Enquanto isso, Zaria também estava ao vivo em sua própria página no Facebook. E durante sua transmissão, ela mencionou alguém chamado Udi, um homem com quem Shamarcus supostamente estava envolvido. Ela insinuou que ele era bissexual, o que levou Shamarcus a agredi-la e ameaçar sua vida. Mas então, do nada, as transmissões de ambos terminaram abruptamente, deixando muitos temendo o pior. No entanto, mais uma vez, Shamarcus entrou ao vivo, desta vez alegando que Zaria havia encerrado sua transmissão ao vivo e fugido nua, sem ideia de onde ela poderia estar, quando na realidade ele já a havia matado. lost it. Beat her. She said I beat her for 3 hours straight. I can't recall. Now here it is. She done called the police. No, she ran out the house. I really let her go. She ran out the house. He ain't let me go out street. Ass naked. Ran to the car. Jumped in the car. I f***ed around, left the keys in the car. Went to the police station. Menos de 2 horas depois, por volta das 9h30 da noite, a polícia respondeu a uma chamada de perturbação doméstica na casa do casal, na quadra 100 da 5ª Avenida, em Twin City. Policiais do Departamento de Polícia de Twin City, do gabinete do xerife do Condado de Emanuel e o EMS do Condado de Emanuel chegaram e encontraram Zaria inconsciente em sua casa. Ela foi declarada morta no local, com os investigadores confirmando mais tarde que ela havia sido baleada. O Dodge Challenger 2021 deles estava faltando na garagem, então as autoridades emitiram um alerta. E às 11 da noite, os delegados localizaram o veículo no condado de Wayne. Quando os policiais se aproximaram de onde estava estacionado, viram Shamarcus dentro. Ele havia virado a arma contra si mesmo, encerrando sua vida no local. Este é o momento assustador em que a influenciadora de beleza de 28 anos, Jennifer Martins, foi flagrada pela câmera agarrando-se pela vida antes de ser levada por uma enchente no Brasil. Muito antes disso, Jennifer havia construído um público no Instagram de mais de 81 mil seguidores, compartilhando conteúdo de moda, estilo de vida e vislumbres de sua vida com Lima, seu marido há 8 anos. No entanto, na noite de 24 de novembro de 2024, aquele sorriso foi tragicamente perdido para sempre. Mais cedo naquele dia, Jennifer postou um vídeo, agora deletado, no Instagram com a legenda: "Vou ser jovem de novo", mostrando-se ouvindo música durante uma saída à noite com o marido. Mas então, depois da meia-noite, uma tempestade trouxe chuvas brutais, que causaram inundações intensas em Uberlândia e prenderam o casal em seu veículo em uma rua submersa. O carro deles foi atingido por outro veículo, forçando-os a sair e tentar escapar das águas que subiam. Imagens de segurança capturaram sua luta desesperada enquanto se agarravam ao carro em águas na altura da cintura e em movimento rápido. E então, alguém por perto tentou estender uma escada para ajudá-los, mas a escada era muito curta e a correnteza muito forte. Jennifer não conseguiu se segurar por mais tempo e, infelizmente, foi arrastada por aproximadamente 300 metros, enquanto Lima conseguiu sobreviver. Por volta de 1h25 da manhã, ela foi encontrada inconsciente e tanto os bombeiros quanto Lima tentaram ressuscitá-la, mas, naquele ponto, ela havia morrido por afogamento e múltiplos traumas, tornando-se a primeira vítima confirmada da tempestade na área. Mais tarde naquele dia, seu funeral foi realizado no cemitério Bom Pastor. Enquanto isso, nos stories do Instagram, Lima compartilhou sua dor, escrevendo: "Eu só queria de volta", antes de postar um vídeo agradecendo aos apoiadores e abordando a desinformação em torno da tragédia. No entanto, provavelmente a parte mais comovente é que seus momentos finais foram todos capturados em câmera. Em 27 de setembro de 2024, Arina Glazunova, uma influenciadora russa de 24 anos de Moscou, morreu tragicamente após cair em uma passagem subterrânea de metrô em Tbilisi, Geórgia, enquanto filmava um vídeo de selfie. E eu entendo, isso pode soar estranho e talvez até impossível para você, mas permita-me explicar. Veja bem, Glazunova, formada pela Academia Russa de Economia Nacional e Administração Pública, havia viajado para Tbilisi para visitar amigos e estava aproveitando uma noite na praça da Primeira República da cidade. No entanto, por volta das 2h30 da manhã, ela estava caminhando com um amigo, cantando a música chamada For the Last Time, da boy band russa Hunger Boys, e se gravando em seu celular. Emocionada no momento, ela saltitava pela calçada, olhando para a câmera do celular de sua amiga, sem prestar atenção para onde estava indo. E assim que pegou o celular para gravar sua amiga, ela tropeçou para trás em um muro na altura do joelho, de apenas 30 centímetros de altura, e caiu 5 metros em uma passagem subterrânea de metrô. O vídeo a mostrava cantando feliz, antes de gritar de repente, ao desaparecer de cabeça pela beirada. Glazunova
sofreu ferimentos catastróficos, incluindo múltiplas fraturas, um pescoço quebrado e uma fratura na base do crânio. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas morreu às 9h15 da manhã daquele dia. Embora a Glazunova fosse famosa online, este incidente viralizou por vários outros motivos, e um deles foi o fato de que a estrutura do muro em que ela bateu era muito baixa e nem sequer tinha grades de proteção, tornando um risco sério. Em segundo lugar, a altura violava as normas de construção, levando as pessoas a culparem o governo de Tbilisi por sua morte. Enquanto isso, os pais de Glazunova viajaram para a Geórgia para levar seu corpo para casa, e seu funeral foi realizado no cemitério Vagankovsky de Moscou. Em 18 de novembro de 2024, Amanda dos Santos Barbosa, de 24 anos, estava filmando um vídeo de selfie enquanto viajava em um carro em movimento, quando de repente caiu e foi atingida por outro veículo. Para contextualizar, Amanda nasceu e foi criada em João Pessoa. Ela ganhava a vida fazendo extensões de cílios e havia conquistado seguidores online graças às suas postagens divertidas e cheias de energia que refletiam sua personalidade brilhante e animada. No entanto, naquela noite, Amanda estava voltando para casa de uma festa com 3 amigos no bairro dos Bancários. O grupo havia bebido muito, algo confirmado tanto pela polícia quanto por sua amiga, Thaisa Figueiredo, dona do carro branco em que estavam. Thaisa admitiu que estava bêbada demais para dirigir, então entregou o volante a um amigo que, segundo ela, estava sóbrio. Existem até clipes de momentos antes da tragédia, mostrando o grupo rindo, dançando e claramente se divertindo muito. Amanda, no entanto, tinha a reputação de fazer coisas selvagens e arriscadas quando estava com vontade de se divertir. Então, por volta de 00:16, ela estava de pé no teto solar do carro, usando saltos e se gravando, enquanto 2 de seus amigos se inclinavam para fora do teto ao seu lado. A certa altura, Amanda subiu na moldura da janela traseira, ou possivelmente até no teto. Imagens de câmeras de segurança mostraram mais tarde de ela sentada na janela lateral, quando de repente perdeu o equilíbrio e caiu do carro em movimento, batendo a cabeça com força no asfalto. Um carro branco que passava ao lado conseguiu frear e parar, mas um carro preto, que esperava em um cruzamento próximo, acelerou de repente e atropelou Amanda enquanto ela estava imóvel na estrada. Socorristas a levaram às pressas para o Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa, mas seus ferimentos eram muito graves. Ela morreu pouco depois de chegar. Um laudo do Instituto de Perícia Científica confirmou que a causa da morte foi choque hemorrágico por trauma torácico. No entanto, como ela foi rapidamente removida do local, os investigadores não puderam determinar com certeza se os ferimentos fatais vieram da queda em si ou de ser atingida pelo carro, pois nenhuma análise forense foi feita no local. Uma de suas amigas, Thaisa, também disse à polícia que a música no carro estava tão alta que eles não perceberam imediatamente que Amanda havia caído, mesmo com as pessoas do lado de fora gritando. E por causa disso, as autoridades disseram que acusações relacionadas a causar um homicídio poderiam ser consideradas contra seus amigos, mas até agora, nenhuma prisão foi feita. Uma coisa é um TikToker ser alvo e morto, mas é um nível totalmente diferente de chocante quando acontece ao vivo no TikTok. Patay matapos barilin habang naka-livestream ang isang babaeng social media influencer sa Mexico. 23-year-old Valeria Marquez was shot dead on camera at her salon in western Mexico. 13 de maio de 2025, a internet ficou atônita depois que uma popular TikToker mexicana chamada Valeria Marquez foi morta durante uma transmissão ao vivo. Ela era simplesmente uma influenciadora de beleza de Guadalajara, com quase 200 mil seguidores no TikTok e Instagram. Valeria construiu seu público postando tutoriais de maquiagem, conteúdo de moda e vislumbres de sua vida diária. Além das redes sociais, ela também era dona de um salão de beleza chamado Blossom The Beauty Lounge, em Zapopan, uma cidade no estado de Jalisco. Sua ascensão começou em 2021, quando ela venceu um concurso de beleza local chamado Miss Rostro, uma vitória que ajudou a lançá-la para os holofotes online. Mas essa carreira promissora foi interrompida da maneira mais horrível imaginável. No dia de sua trágica morte, Valeria estava transmitindo ao vivo de dentro de seu salão. Ela sentou-se a uma mesa, segurando um porco de pelúcia rosa, conversando casualmente com seus seguidores. Mais cedo, naquele mesmo dia, alguém havia passado no salão com um presente caro para ela, mas como ela não estava lá na hora, a pessoa insistiu em entregá-lo diretamente a ela. O que tornou a situação mais perturbadora foi que o doador do presente estava usando uma máscara, e quando Valéria foi informada sobre isso, ficou abalada. Durante sua transmissão ao vivo, ela até admitiu a seus espectadores que toda a situação a havia deixado desconfortável. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey.
No, ahí sí no me regalo, pero no, estoy aquí en mi mamá, no era como que y te regalo costoso. Y aparte En una hora regreso. ¿Y en qué venía? ¿En moto? Me iban a levantar. Ok. Então, por volta das 6h30 da tarde, um homem parou de moto e entrou no salão. Ele perguntou a ela: "Olá, você é a Valéria?" Ela respondeu: "Sim." Logo depois disso, ela silenciou sua transmissão ao vivo e apenas segundos depois, ela foi baleada no peito e na cabeça. Ela desabou em sua cadeira e sangue era visível na mesa à sua frente. A transmissão ao vivo continuou até que outra mulher apareceu e encerrou a transmissão. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Valeria estava morta. As autoridades de Jalisco estão tratando sua morte como um feminicídio, o que significa que acreditam que ela foi alvo por ser mulher. Os investigadores suspeitam que o assassinato foi pessoal e alguns veículos locais relataram que Valeria já havia namorado um homem ligado ao cartel Jalisco, Nueva Generación, ou CJNG, um dos grupos criminosos mais violentos da região. A mídia mexicana até circulou mensagens onde Valeria expressava medo desse ex-namorado e avisava que se algo acontecesse com ela, ele seria o responsável. Mesmo assim, os promotores sustentam que atualmente não há evidências sólidas que conectem o cartel ao seu assassinato. Então, por enquanto, os investigadores estão investigando todos próximos a ela, amigos, família e até mesmo a misteriosa mulher que correu para encerrar aquela transmissão ao vivo. Testemunhas relataram ter visto 2 homens em uma motocicleta no salão durante o ataque, e os investigadores acreditam que eles podem ter sido assassinos de aluguel. Estranhamente, poucas horas antes do assassinato de Valéria, um ex-congressista foi morto a tiros na mesma área geral. A polícia não confirmou se os 2 casos estão conectados, mas também não descartou as possibilidades. E como este caso ainda é relativamente recente, as investigações continuam em andamento enquanto as autoridades continuam a coletar evidências. Enquanto isso, a conta do TikTok de Valéria foi removida pouco após o incidente. Mumbai-based social media influencer Anvi Kamdar lost her life at Kumbhe Waterfalls on 16th of July. Anvi Kamdar was a social media influencer and she had gone to the mountains to Raigad to make this reel, and there you see those pictures of a smiling face, such a tragedy. Anvi veio da área de Mulund, em Mumbai, e tinha um impressionante histórico profissional. Ela passou 5 anos na Deloitte Índia, onde se especializou em avaliação de empresas, consultoria de risco e desenvolvimento de processos. Mas, eventualmente, ela decidiu seguir um caminho diferente na vida, afastando-se do mundo corporativo para mergulhar em tempo integral na criação de conteúdo. Infelizmente, essa decisão levaria à sua morte. Sob seu nome de usuário no Instagram, o The Glocal Journal, Anvi construiu um público fiel compartilhando conteúdo centrado em destinos de monções, viagens de luxo, experiências únicas, roteiros de viagem detalhados e dicas de estilo de vida. No entanto, em 16 de julho de 2024, Anvi viajou para a Cachoeira de Kumbhe, localizada a cerca de 80 milhas de Mumbai, para uma escapada de monções com amigos. 3 deles eram de Mumbai e 3 vieram de Delhi. Mas por volta das 10 da manhã, enquanto gravavam um vídeo em uma crista estreita popular, entre influenciadores por suas vistas panorâmicas, Anvi pisou em uma rocha escorregadia, perdeu o equilíbrio e caiu quase 300 a 350 pés no desfiladeiro abaixo. Seus amigos correram imediatamente para pedir ajuda, contatando a polícia de Mangaon e alertando os moradores locais. Logo, uma enorme operação de resgate começou, envolvendo a Guarda Costeira, a equipe de resgate de Kolad, a Junta de Eletricidade do Estado de Maharashtra e a Sociedade de Conservação da Vida Selvagem de Sahyadri. Mas, apesar de toda essa mão de obra, resgatá-la foi difícil. A Anvi estava gravemente ferida e a chuva forte tornou impossível alcançá-la diretamente. Os socorristas, então, decidiram usar um sistema de polia vertical e, honestamente, a operação levou quase 6 horas. Mas, eventualmente, Anvi foi retirada. Ela foi levada às pressas para o Hospital Governamental de Mangaon Taluka, onde inicialmente recuperou a consciência e foi colocada em um ventilador. No entanto, apesar de todos os esforços para salvá-la, ela faleceu mais tarde naquela tarde devido a múltiplas fraturas e ferimentos graves.
seu corpo foi devolvido à sua família e seus ritos fúnebres foram realizados em Mumbai no dia seguinte, 17 de julho. Ainda assim, o que torna sua história ainda mais comovente é o momento, porque apenas um dia antes de sua morte, Anvi havia enviado o que se tornaria seu último vídeo no Instagram, um guia para seus 5 principais destinos de monções acessíveis e menos conhecidos na Índia. E, infelizmente, aquele vídeo capturaria seus momentos finais com vida. Hoy asesinaron a otro influencer mientras transmitía en vivo. El joven que hizo denuncias sobre nexos de la banda criminal del Tren de Aragua con funcionarios estatales había recibido amenazas. Este é o momento em que o influenciador venezuelano de 25 anos, Gabriel Rezo Sarmiento, conhecido por seus vídeos destemidos e francos, foi brutalmente morto enquanto estava ao vivo no TikTok. Antes disso, Gabriel frequentemente se manifestava contra gangues criminosas perigosas como o Trem de Aragua e o Trem del Llano. Ele não tinha medo de acusar certos policiais de trabalharem lado a lado com esses grupos. Ele morava em Maracay, uma cidade na região de Aragua, na Venezuela, e online usava o nome de usuário Unleaks, onde tinha mais de 100 mil seguidores no TikTok. Ele escolheu usar sua formação como programador e analista de cibersegurança para falar sobre questões reais, crime, corrupção e injustiça. Mas isso não era tudo. Várias vezes, Gabriel afirmou ter sido assediado e ameaçado tanto por membros de gangues quanto por funcionários corruptos. Ele até disse que foi sequestrado uma vez por uma unidade policial, conhecida como DAET. E Gabriel não se limitou a acusações vagas. Ele citou nomes e denunciou abertamente líderes de gangues conhecidos, incluindo Héctor Rustenford Guerrero, também conhecido como Ninho Guerrero, um dos criminosos mais procurados da Venezuela. Em seus vídeos, Gabriel marcou funcionários de alto escalão, como o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e a governadora de Aragua, Joana Sanches, na esperança de chamar a atenção deles e provocar mudanças. Mas falar abertamente assim teve consequências sérias. Ele fez inimigos e poderosos. A certa altura, ele foi até incriminado por 2 de seus ex-sócios, que o acusaram de assédio e ameaças, o que levou à sua breve detenção em Aragua. Mesmo assim, Gabriel se recusou a recuar. Ele continuou postando, ele continuou falando, até que seus inimigos se cansaram e decidiram que era hora de silenciá-lo, para sempre. Na noite de 22 de junho de 2025, entre 9 e 10 da noite, Gabriel iniciou uma transmissão ao vivo no TikTok de sua casa em El Piñonal, Maracay. Ele estava fazendo o que sempre fazia, expondo a corrupção e a violência ao seu redor. Mas algo deu terrivelmente errado. Ao fundo, uma mulher, mais tarde confirmada como a mãe de Gabriel, foi ouvida gritando. De repente, Gabriel começou a gritar seu endereço em voz alta, chamando urgentemente o SEBIN, a agência de inteligência da Venezuela, para vir salvá-lo. Momentos depois, estrondos altos soaram enquanto homens armados forçavam a entrada em sua casa, arrombando um buraco que haviam feito na parede. A câmera capturou 2 deles com os rostos totalmente visíveis, antes que a transmissão ao vivo fosse cortada. Quando a polícia chegou, Gabriel já havia sido baleado pelo menos 9 vezes, morrendo instantaneamente. Sua mãe também foi baleada no estômago, mas após uma cirurgia de emergência, ela sobreviveu. No dia seguinte, 23 de junho, a horrível transmissão ao vivo já havia se espalhado pelas redes sociais. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou que uma investigação oficial estava em andamento e que o caso havia sido designado para a 69ª Promotoria, que lida com o crime organizado. As autoridades prometeram justiça, jurando encontrar os responsáveis. Mas até agora, o progresso tem sido lento. Alguns suspeitos foram presos, mas ninguém foi formalmente acusado. E agora, muitos temem que este acabe sendo apenas mais um caso trágico que cai no esquecimento. Mas, por enquanto, tudo o que se pode fazer é esperar para ver. Matthew Yeomans and Stacey Turow loved adventure and documented their off-road exploits on their popular YouTube channel, Toyota World Runners. On Thursday, August 7th, the engaged couple from Nanaimo were off-roading in the Kootenays when their vehicle rolled down a steep slope. 7 de agosto de 2025, Stacey Turow e Matthew Yeomans, um casal de influenciadores canadenses, mais conhecido por seu canal no YouTube, Toyota World Runners, morreram tragicamente em um acidente de off-road na região de West Kootenay, na Colômbia Britânica. O casal, originário de Nanaimo, Colômbia Britânica, iniciou sua jornada como criadores de conteúdo em fevereiro de 2020 e, com o tempo, construíram um público dedicado de mais de 200 mil inscritos no YouTube e 74 mil seguidores no Instagram, documentando suas aventuras off-road e modificações de veículos, incluindo seu ambicioso plano de dirigir pela rodovia Pan-Americana. Suas viagens
se estenderam pelas Américas do Norte e do Sul, onde exibiram sua experiência em adaptar Land Cruisers e RVs. Mas um de seus projetos de destaque foi a construção do primeiro Land Cruiser Chinook, concluído em apenas 100 dias. No entanto, sua postagem final no Instagram, compartilhada em 31 de julho de 2025, apenas 6 dias antes do acidente, os mostrava aproveitando o verão na ilha de Vancouver. Nela, eles expressaram alegria por vivenciar as estações novamente após anos de viagens contínuas. I love all the views we keep getting to the ocean while we're on it. Whereas like the places that I go in Washington, that's tougher to find. E então, em 7 de agosto de 2025, enquanto navegavam por uma estrada florestal remota, perto do Lago Trout, nas montanhas Purcell, o veículo off-road pesadamente modificado do casal perdeu o controle em terreno acidentado, fazendo com que o veículo capotasse várias vezes por um campo de pedras íngreme de 656 pés, uma seção rara da trilha sem árvores para parar sua descida. Outro veículo que viajava com eles alertou rapidamente as autoridades, trazendo socorristas, auxiliados por um helicóptero e equipes de terra usando cordas devido ao terreno perigoso, para finalmente chegar ao local do acidente. Yeomans foi ejetado do veículo e encontrado sem sinais vitais, sugerindo que morreu no impacto. Turu, ainda dentro do veículo, estava consciente, mas gravemente desorientada com um traumatismo craniano. Ela foi transportada de helicóptero para um hospital, mas sucumbiu aos ferimentos mais tarde naquela noite. E também não está claro se o casal estava filmando no momento. A notícia de suas mortes foi compartilhada pela mãe de Turu, Colleen, que anunciou publicamente a tragédia no Facebook. E embora eles não estejam mais aqui conosco, o legado de Stacy e Matthew continua através de sua comunidade Toyota World Runners e do canal no YouTube, que ainda está ativo até hoje. Tanner Martin has been laid to rest. Influencer Tanner Martin announcing his own death on Instagram Wednesday, about a week after entering hospice, and just 41 days after he and his wife Shay welcomed their first child. I was shocked. Like, I knew something was wrong, but I did not think it was going to be cancer. Já vimos influenciadores se matarem e outros serem mortos. Mas o que acontece quando um influenciador prevê a própria morte? Em 25 de junho de 2025, Tanner Martin, um influenciador de 30 anos de Utah, faleceu de câncer de cólon estágio 4, apenas 41 dias após o nascimento de sua filha, Amy Lou. Para contextualizar, os problemas de saúde de Martin começaram em novembro de 2020, quando com apenas 25 anos, ele notou sangue nas fezes. Por causa de sua pouca idade, os médicos inicialmente descartaram, mas como seus sintomas persistiram, fadiga, perda de peso e outros sinais de alerta, uma colonoscopia finalmente revelou câncer de cólon. Martin começou a documentar sua batalha no Instagram e no TikTok, construindo gradualmente uma comunidade online de apoio. Em junho de 2021, ele havia concluído a quimioterapia e orgulhosamente tocou o sino para marcar o feito. No entanto, essa vitória foi curta, porque em novembro de 2021, o câncer retornou. E pior ainda, em fevereiro de 2023, os médicos lhe disseram que a doença era incurável, estimando que ele tinha apenas de 2 a 5 anos de vida. Apesar de passar por mais de 50 sessões de quimioterapia, tratamentos de radiação e 6 grandes cirurgias, Martin e sua esposa, Shay, escolheram preencher o tempo que lhes restava juntos com alegria. Eles realizaram aventuras de sua lista de desejos, viajando para a Irlanda, Disney World, México e Itália, e até conheceram a lenda de Star Wars, Mark Hamill. Em novembro de 2024, eles compartilharam uma notícia ainda mais emocionante. Shay estava grávida após uma rodada bem-sucedida de fertilização in vitro. A decisão carregava tanto luto quanto esperança, sabendo do prognóstico de Tanner. E assim, antes do nascimento de Amy Lou, Martin e Shay trabalharam com a artista Amber Eldredge para criar um retrato de família especial. A pintura mostrava Tanner como um pai e marido anjo, sorrindo ao lado de Shay, enquanto ambos seguravam Amy Lou enrolada em rosa. No entanto, menos de 24 horas depois que a artista entregou aquela pintura, Tanner estava morto. Shay, então, postou no Instagram deles um vídeo pré-gravado que Tanner havia feito para anunciar seu próprio falecimento. You guys, life was awesome. I really enjoyed it while I was here. Hopefully, I believe there's something after this, and I'm excited to meet those people, and hopefully we're hanging out now and making fun of all you nerds. Nele, ele refletiu sobre o que chamou de sua vida e tanto, e compartilhou sua empolgação sobre o que o esperava na vida após a morte. E após seu falecimento, apoiadores se uniram em torno de Shay e Amy Lou. Uma campanha no GoFundMe
arrecadou mais de $700 mil para cobrir despesas imediatas e garantir as necessidades futuras de Amy Lou, incluindo creche e educação. Homenagens também inundaram as redes sociais, com muitos honrando Tanner não apenas por sua coragem, mas por sua disposição em ser vulnerável e compartilhar abertamente uma jornada que, embora tenha levado à sua morte, foi cheia de vida. People in Southern California and all around the world are rallying to support an LA firefighter after his wife died delivering their first child. Haley Okula, a well-known nurse, died from rare complications during childbirth. 29 de março de 2025, Haley Okula, uma enfermeira de pronto-socorro e influenciadora de redes sociais de 33 anos, conhecida como Enfermeira Haley, perdeu tragicamente a vida devido a complicações no parto, pouco depois de dar à luz seu primeiro filho. Então, o que exatamente aconteceu? Bem, antes de mais nada, Haley não era uma enfermeira qualquer no TikTok ou no Instagram. Ela havia construído um público de quase 1 milhão de pessoas sendo aberta, real e vulnerável sobre sua vida. Sua jornada começou em 2019, quando ela lançou o programa RN New Grads, um recurso projetado para ajudar recém-formados em enfermagem a encontrar seu caminho. E ao longo dos anos, seu conteúdo mesclou sua vida profissional no pronto-socorro com sua batalha pessoal para começar uma família. Mas, honestamente, essa batalha não foi fácil, porque por quase 2 anos, Haley e seu marido, Matthew, um bombeiro de Los Angeles, enfrentaram a dolorosa realidade da infertilidade, pois ambos carregavam a mesma doença genética, o que significava que eles tinham que passar por uma rodada de fertilização in vitro com uma sonda especializada. No entanto, em setembro de 2024, a persistência deles finalmente valeu a pena, pois Haley anunciou sua gravidez a seus seguidores. Ela compartilhou todos os aspectos de sua jornada de gravidez, o fardo emocional, o esgotamento físico, a esperança e, finalmente, a alegria quando a primeira transferência de embrião funcionou, avançando para o final de março de 2025. Após 3 dias exaustivos de trabalho de parto, no Centro Médico Orange Coast, em Fountain Valley, Califórnia, Haley finalmente deu à luz seu filho por meio de uma cesariana. E, a princípio, parecia o final perfeito para uma longa jornada. Ela estava sorrindo, brincando com Matthew sobre o quão grande era o bebê deles, e tudo parecia bem. Mas aquele momento de alegria não durou. Segundo Matthew, as coisas mudaram no segundo em que ele saiu da enfermaria, porque quando voltou, a condição de Haley havia mudado repentinamente. Um médico lhe disse que os níveis de oxigênio dela haviam caído, e em 1 minuto, ela teve uma parada cardíaca. Haley havia sofrido do que é conhecido como embolia de líquido amniótico, ou ELA. É extremamente raro, ocorrendo em apenas cerca de 1 em cada 40 mil partos nos Estados Unidos, e quase impossível de prever. Em casos como este, o líquido amniótico entra na corrente sanguínea da mãe, desencadeando uma reação grave que pode causar parada cardíaca, sangramento massivo e danos cerebrais por falta de oxigênio. Não há sinais de alerta, nem fatores de risco conhecidos, e nenhuma maneira de prevenir. A taxa de mortalidade varia de 10% a até 90%. Então, apesar dos esforços desesperados dos médicos, Haley não pôde ser salva. 1º de abril de 2025, Matthew deu a notícia devastadora através da conta do Instagram de Haley. Ele escreveu sobre a força dela, seu amor e o quanto ser mãe significava para ela. Então, a comunidade de enfermagem, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles e seus seguidores online se uniram para apoiar sua família, financiando uma campanha no GoFundMe com mais de $292 mil para os custos do funeral e o futuro de seu filho. Agora, Matthew enfrenta a vida como pai solteiro, mas ele fez uma promessa: aumentar a conscientização sobre a ELA para que menos famílias passem pelo que ele passou e criar seu filho, Crew, de uma forma que sempre deixará Haley orgulhosa.